Jonas sabia que era o Senhor e ouviu a palavra. Ele sabia o que Deus estava falando. Porque tem gente que ouve e finge que não. Tem gente que entende e finge que não. Entendeu? Então Deus foi claro com Jonas. Segundo, Deus deu um endereço. O que Deus deu? Deus disse, é minha. Deus falou o nome da cidade. Deus deu a direção. Deus disse, a cidade é minha. Então Deus não só fala, Deus dá a direção. É aqui. Só que Jonas colocou razão e sentimento. Jonas tratou a vocação colocando o emocional. Toda pessoa que põe o emocional na vocação terá problema. Porque vocação não tem razão. A gente não pode sentir, a gente tem que obedecer. Jonas disse, já pensou se Jonas disse para Deus, não, eu não senti de ir para mim. Eu não sinto de dirigir essa igreja. Eu não sinto de fazer esse trabalho. Não, aí tem que sentir. A gente tem que obedecer. Eu já ajudei a minha igreja, meu setor, participando de alguns setores da igreja, o setor de ética, etc. Uma vez, um irmão disse para mim assim, para mim não, disse para o pastor, na reunião, pastor, eu vou orar a Deus. Eu disse para o irmão, se isso é errado. Quando Abraão chamou Isaac e disse para Isaac assim, levanta, porque nós vamos ir sacrificar o Senhor, Deus não falou nada para Isaac. Deus falou para Abraão. Isaac só acreditou no Deus que falava com o pai dele. Se você não acredita no Deus que fala com o seu líder, você dizer para o seu pastor, pastor, eu vou orar para Deus confirmar, isso é um desaforo. Isso é um desaforo. Então quer dizer que Deus não fala com o teu pastor, ele tem que falar com o teu pastor e confirmar com você também. Se eu não acreditar que Deus fala com o meu líder, se eu tiver desconfiança com Deus que fala com o meu pastor, porque tem uns crentes que querem ser muito espiritual, na verdade eles são canais. Mas eles querem provar que é espiritual, eles dizem, eu vou buscar uma confirmação, vou buscar, não. Uma vez que o teu pastor disser para você assim, olha irmão, Deus me mostrou você cuidando das crianças, o pastor, eu vou orar, mas Deus já me mostrou. Aleluia! Então agora, Jonas vai dizer para Deus, não Deus, eu vou orar para saber se é mim primeiro. Eu vou buscar uma confirmação, não, Deus já falou, é mim. A palavra de Deus foi clara, foi evidente, sim ou não? Sim. Alguns de nós já sabemos o que Deus quer. Deus já falou o que quer. Deus já mostrou onde é, mas nós colocamos nossos sentimentos. E quando você coloca teu sentimento, aí você começa a pensar nas pessoas. Ei, aquele povo de Nínive que não presta. Não foi isso que Jonas pensou? Aquele povo de Nínive é ruim. Eu vou ser humilhado. Mas não foi Deus que mandou? Você não pode pôr teu sentimento. Pastor, eu não quero fazer isso não, porque fazer isso é muito difícil. As pessoas vão me bater, as pessoas vão falar mal de mim. Tem gente que já sabe o que Deus quer. É a mesma coisa da pessoa que conhece a palavra. Conhece o Evangelho. O Espírito Santo fala com ele e fica um crente perturbando ele. Vamos lá, pega a sua vida. Já não, eu particularmente, se a pessoa depender de mim fazer isso, ele vai ser perturbado. O camarada já sabe o que Deus quer. Já conhece o Evangelho, eu vou ficar perturbando ele, tentando levar ele na força para voltar. Não, ele tem que querer. Ele tem que entender que é o tempo de se entregar a Deus, já passou da hora. Esses dias eu preguei uma mensagem, e a Bíblia diz que morreu Lázaro, morreu o rico, e no inferno. Onde? Não, grita, onde? No inferno. O rico orou. O que o rico fez no inferno? Orou. É porque tem gente que teve a vida toda para orar na terra e não orou. E quando foi para o inferno, ora. A diferença da oração da terra para o inferno é que da terra é ouvida, é atendida. E no inferno você pode orar o tanto que você quiser, que Deus não vai te ouvir. Sabe o que ele fez lá no inferno? Se preocupou com a família. O que ele fez no inferno? Se preocupou com a família. Adiantava preocupar com a família? Não, ele tinha que preocupar com a família quando ele estava vivo. Lá no inferno ele foi preocupar com a família. Ele teve a vida toda para cuidar da família, amar a esposa, amar os filhos, cuidar de quem ele ama e diz. Aí lá no inferno ele está preocupado com a família. Esse negócio de chamado não é para amanhã, não. Esse negócio de chamado não é para o ano que vem. Esse negócio de chamado não é para depois da faculdade, depois que o meu pé de meia tiver feito.
Esse negócio de chamado não é para quando eu quiser, para quando eu estiver velho. Agora, o nome de Deus é já. A hora é agora. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Deus está falando com alguém que esta manhã, alguém está protelando, alguém está atrasando, alguém está deixando para depois. Alguém está querendo mudar de rota, mas Deus está dizendo: o meu nome é já. Atenda o chamado hoje, atenda o chamado agora. O reino de Deus é prioridade. Tu serve primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Deus tem mais coisas que serão acrescentadas. Eu já vou voltar aqui no Jonas. Nós irmãos lembram de Maria? Maria estava noiva. O que Maria estava? Conversa com uma moça noiva. A senhora já foi noiva. O que a noiva está pensando? Vestir. Onde eu vou casar? Isso é quem pode, né? Porque tem um amigo meu que casou, que a festa dele foi uma pizza para 8 pessoas. Mas quem pode aluga um vestido, compra um salão, faz uma festa bonita, sim ou não? Ela e o noivo ficam conversando. Se a gente tem um filho homem, vai chamar assim. Se for uma menina, vai chamar assim. Olha, essa geladeira é a que eu quero. Eu quero esse sofá. Eu queria a casa dessa cor. É pecado fazer isso? Não, esse é um plano. Porque o coração do homem faz plano. Mas a resposta vem da boca de quem? Deus. E a Maria está dizendo para o José: você vai ser muito feliz, eu vou te dar filhos. E os dois combinando ali. De repente, Maria está em casa, cheia de plano, entra um anjo na casa de Maria, salva a graça. O Senhor é contigo, tu és bendito entre as mulheres. Maria disse assim: é comigo mesmo que o Senhor está falando? Eu quero Nazaré, mas não odeio assim. Ele disse: não, é aqui mesmo. Tu foi contemplada, foi escolhida por Deus para gerar um projeto para Deus. Gerar como assim? Não, engravidante, senão falar o nome que é santo, tem gente fofoqueiro. O povo aqui não perdoa o pecado, não. Eu sou noivo, eu sou falando um negócio desse de engravidar. Que eu perco meu noivo, perco a minha credibilidade na cidade. Pois é, você vai engravidar e vai ter um filho. E o nome dele vai ser Jesus. Como vai ser o nome dele? Jesus. Maria de Maria, eu colocou o nome, não, filho. Não, o nome, ele vai ser chamado filho de Maria, ele vai ser chamado filho do Altíssimo. Não estou entendendo nada, mas eu estou preparando para ter um filho de José. Eu estou preparando para me casar. Eu estou cheio de plano. Pois é, Maria, Deus está interrompendo seu plano. Você vai até ter filhos. Você vai dar até filho de José. Mas primeiro você vai gerar para Deus. O problema de muita gente é que primeiro ele gera para ele. Ele pensa no futuro, pensa em tudo, pensa na vida financeira, pensa em tudo. E no final ele pensa assim: agora eu vou gerar para Deus. Deus interrompeu o plano de Maria. E Maria quase que perde o noivo. José era um homem tão crente, tão temente, amava tanto Maria, que quando ele descobriu que ela estava grávida, ele saiu. Com medo dela ser apedrejada, ele saiu calado, para ela não ser difamada. Mas o anjo que falou com Maria, encontrou com José no caminho, disse: não temas em receber Maria como sua esposa. Porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Fica tranquilo, irmão. Sabe essa mulher? Deus está falando, eu nem falo isso aqui não. Sabe essa mulher que fica aqui dizendo assim: eu não vou ser mulher de obreiro, eu não vou ser mulher de pastor. Fica tranquilo, meu irmão. O Deus que falou com você vai encontrar com ela no caminho. E vai dizer para ela que o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo. Tá? Quando alguém não aceitar o que está sendo gerado em você, o anjo não precisa brigar, não, convencer, provar. Não, é de Deus, o projeto é de Deus, não prova, não. O Deus que falou com Maria vai aparecer para José. E vai dizer: o projeto não é de Maria, o projeto é do céu. Você pode levantar tua mãe na glória em nome de Jesus? Eu conheci do meu que Deus se manifestou para ele e disse: eu te chamei para o país de Honduras. Prepara, porque eu vou te mandar para lá. Aí ele falou para a esposa, ela disse: mas você vai só. Eu não vou deixar minha família, meus parentes para ir para Honduras, não. País lá do outro lado do mundo. Ele disse: mas foi Deus que falou. Ela falou: problema seu e de Deus. Eu não vou. Aí o irmão foi orar e falou para Jesus: Jesus, eu não vou dar uma conclusão. Como é que eu vou para Honduras sem minha esposa? Vou chegar em Honduras para fazer a obra sem minha família? Quando foi um dia, Jesus não apareceu mais para ele, não. Jesus apareceu para ela. Boa noite, minha senhora. Boa noite, Jesus. Estou te recolhendo, tá? Não, tu me leva, não, sou nova.
Não, eu estou te recolhendo porque eu preciso do meu servo. Vai no mundo. Como você está trabalhando, ele isso é minha serva. Para cá que é bom. Não está tranquilo, você está indo para o inferno, não. Você é minha filha, eu vou trazer para cá. Só que você viver, você não vive, não. Vou te matar. E vou levar meu servo por duras. Aí ela acordou 5 da manhã. Quando foi 6 da manhã, o irmão acordou. Quando o irmão acordou, as malas estavam no meio da sala e a mulher com a chave de fenda na mão, desmontando as coisas. Você ficou doido? Eu estou indo por duras também. Eu vou morrer. Deus está falando com alguém aqui que está segurando a chamada de alguém. Cuidado! Daqui a pouco você está dando a paz de Senhor, é para mim não, é para Abraão. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: Deus já falou. O que Jonas faz quando Deus manda ele para Nínive? Nínive está para cá. Para onde ele vai? Para lá. A Bíblia diz que ele desce a Jope. Meu irmão, meu amigo Raul. A Bíblia diz que ele desce a Jope e compra uma passagem. O que Jonas faz em Jope? É porque se você for para onde Deus mandou, você não compra passagem, não. Quem compra passagem é Deus. Agora, se você for na contramão, Deus não paga passagem, não. Deus só paga passagem para quem está indo no rumo certo. Deus não vai garantir quem anda na contramão da sua vontade. Porque com Deus é assim. Com Deus é assim. Quando a direção é de Deus, tem tudo para dar errado e dá certo. Quando a direção não é de Deus, tem tudo para dar certo. Dá errado. Não, vou para Nínive não. Eu vou para Tarsis. Aí ele compra a passagem, entra no navio e vai para o porão do navio. Isso aqui que eu vou falar aqui agora vai dar, o meu medo é dar polêmica. Fala ou não fala? Eu vou te dar um conselho. Não hospede no seu navio quem está fugindo de Deus. Meu Deus! Você vai atrair um vento para a sua vida. É verdade. É a mesma coisa que você colocar um fugitivo de bandido na sua casa. Os bandidos entram lá, não mata só ele, não mata você também. Você colocar um bandido dentro da tua casa, porque você entra lá, não prende só ele, não prende você também. É verdade. É assim ou não é? É. E o Jonas comprou a passagem, entrou no navio, e a Bíblia diz que ele foi para o porão do navio. Por que ele foi para o porão? Para se esconder, ele queria ficar no barco. E ele dormiu profundamente. O que o Jonas fez? Dormiu profundamente. E se eu te disser que tem gente indo na direção contrária e está tranquilo, está confortável, está dormindo? E se eu te disser que tem gente na contramão de Deus deitado? Esse sono vai durar pouco tempo. Porque a Bíblia diz que, escute isso aqui que eu vou te falar, essa mensagem é revelada. A Bíblia diz que Deus mandou um vento. Quem mandou o vento? Deus. Não, vamos lá. Quem mandou o vento? Deus. Então vamos voltar. Vamos lá no Evangelho. Jesus disse para os discípulos assim: entra no barco e vamos atravessar o lago. Estamos na direção certa. Sim ou não? Sim. Quem mandou? Jesus. Quem mandou entrar no barco? Jesus. Quem falou que era do outro lado? Jesus. Só que quando o barco está indo, o diabo manda um vento. Pastor, como é que o senhor sabe que é o diabo? Porque Jesus repreendeu. Glória a Deus. Jesus não pode repreender o vento que Deus mandou. Jesus só repreende a doença e demônio. Aí está vindo lá o vento. E Jesus está indo para lá, o barco está indo para lá, o diabo não quer que Jesus chegue em Gadara, porque os oprimidos do diabo estão lá em Gadara. E se Jesus chegar lá em Gadara, os oprimidos vão ser perto. Amém. Aí o diabo manda o vento. Não pensa numa tempestade do barquinho, a Bíblia diz em algumas traduções que ele era varrido. Ele era açoitado pela zona. Entrando água, os discípulos correndo dentro do barco, pastor. Que desespero, aquele negócio. Mas quem mandou entrar no barco? Jesus. Eles vão lá e gritam com Jesus, sabe? Jesus! Jesus estava dormindo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Mas Jesus podia dormir, porque quem está na direção certa está dormindo. Quem não pode dormir é quem está na direção errada.
que não era de Deus, não foi Deus que mandou, aquela prova, aquele negócio que era o diabo que estava mandando, Jesus levantou no barco e fez assim: Glória a Deus. vento, Aleluia. acalma-te. Glória. Levanta comigo as duas mãos aos céus, principalmente os pastores. O inimigo não quer que o teu barco chegue lá, porque se o barco chegar, Jesus vai salvar a gente, vai libertar a gente. O inimigo está levantando uma tempestade para a igreja não nascer, para a igreja não crescer, para a igreja não abrir. Mas quando você está na direção, Jesus levanta no barco e diz para o vento: pode calar. Jesus vai acalmar aquele vento, porque quando você está na direção de Deus, não tem demônio que te vença, não tem potestade que te segura. Você pode estar no lugar mais oprimido da humanidade, mas a mão poderosa de Deus vai ser com você lá, e o reino de Deus vai prosperar naquele lugar de Carvalho. E quando eu estou na direção, eu não preciso ter medo de vento. Jesus acalma o vento que o diabo manda. Só que a Bíblia diz que o barco que Jonas estava, o navio que Jonas estava dormindo, Deus mandou o vento. Está escrito aí, depois você vê. Quem mandou o vento? Deus. Aí complicou. Porque o vento que o diabo manda, Jesus acalma. E o que Deus manda? Aleluia. E se eu falar para você que tem gente que o vento chegou e não foi o diabo? E se eu te disser para você que tem gente passando por um vento, porque Deus mandou ele para um lado e está indo para o outro? Deus mandou ele fazer uma coisa e está fazendo outra. Deus mandou ele ficar num lugar e ele foi para outro lugar. Deus chamou ele para o e não quer. Irmão, quando Deus mandou o vento no barco, não adianta. Você quer dizer para Deus, sai Satanás. Não tem nada, não tem quem faz esse vento acabar senão eu mandei. E a Bíblia diz que o navio começou a se quebrar. E aí eles começaram a jogar as fazendas deles para o lado, porque o fugitivo só dá prejuízo. Fugitivo só dá casco, só dá prejuízo para os outros, faz os outros perder as coisas. Só que aí, quando eles estão jogando a fazenda no mar, alguém diz assim: meu Deus, tem que estar acontecendo alguma coisa. O povo, que não era crente, quem estava indo na direção certa, eles estão fazendo a viagem da vida deles, não tem nada a ver com a vida de Jonas. Eles estão dentro do barco assim, tem uma coisa errada. Tem um negócio acontecendo, tem alguém da gente aqui que está amaldiçoado, alguma coisa. Aí jogaram sorte. Aí, antes de jogar sorte, teve um que disse assim: rapaz, eu desci ali fora o carro e resolvi um negócio. Eu encontrei um homem menino, ele é meio diferente. Aí o comandante disse assim: deixa comigo. E a Bíblia diz que o comandante do navio foi lá e deu um grito. Aleluia. E o grito foi de raiva. Tá? Não pensa você que acorda, profeta. Acorda, servo do autismo. Não. Acorda dormente. Acorda o quê? Dormente. Porque tem hora que o irmão fala, você não acorda. Tem hora que a mãe fala, você não acorda. Tem hora que a tia fala, você não acorda. Agora quando o comandante fala, você acorda. Glória a Deus. Tem hora que só o comandante consegue acordar. E quem está dormindo, e principalmente sono pesado, sono profundo, se você acorda ele com um chute, com um tapa, balançando ele acorda rindo. É por isso que quando você ouve uma mensagem dura, você fecha a cara. É o comandante te acordando. Glória a Deus. É por isso que quando você ouve o que você não quer, você fica meio assim. Por quê? Porque quando o comandante acorda ali, a gente não faz cara boa, não. Porque toda exortação ao seu princípio traz choro, traz ira, mas depois ela produz fruto de arrependimento. Diga glória a Jesus, porque Jesus está acordado agora. Pastor Jonas, aí quando ele acorda, Jonas, ele sobe lá para cima e joga a sorte. Deus não tem um culpado do inocente, muito menos do inocente. A sorte cai sobre quem? Olha o carão do crente, tá, gente? Muitos de nós já passamos por isso. A sorte caiu sobre você, isso aqui não erra não. Conta aí, irmão, o que você está fazendo nesse navio aqui? Você está indo para onde? Aí o Jonas baixou a cabeça e disse assim: eu sou obreiro, sou profeta, e Deus mandou a mim e mandou para casa. E eu tenho que assumir. Tudo que está acontecendo de ruim aqui dentro desse navio, a culpa é minha. A viagem de vocês seria melhor sem mim. Mas me jogue no mar. Pode me jogar no mar que essa tempestade vai acabar. Já pensou se eles colocassem o sentimento? Não, jogar no mar é covardia, tadinho do profeta.
Vamos fazer isso. Na que quando joga no mar, põe no pé. Só foi jogar ele na água que o vento parou. Porque tem vento que só para com a obediência. Enquanto não obedece, ele para. Quando Jonas cai na água, Deus fala com o peixe. Escute isso, se você leva. Deus fala com quem? Peixe. Engole aquele profeta para mim. O peixe foi para outro lugar? Não. Porque tem animal que obedece Deus mais que gente. Deus mandou o corvo foi. Deus falou com a jumenta fez. Deus falou com o peixe fez. E Deus fala com o homem tem. E a gente chama o jumento de burro. Burro é nós. O jumento é burro, não obedece a Deus. O jumento obedece a Bíblia. Diz que até o jumento conhece seu dono. Até o jumento conhece seu dono e o boi o seu possuidor. Mas o meu povo me resiste. Pode? Deus fala com o passarinho obedece a Deus. Deus fala com a gente não obedece. Deus falou com o peixe, engole aquele homem para mim. Aí o peixe foi lá e engoliu o Jonas. Quando o peixe engole Jonas, o grande peixe, Jonas pensou que tinha ido para o inferno. A princípio ele sentiu, não vendo o peixe, dizia, agora estou no inferno, agora eu morri. Depois ele foi perceber que não tinha morrido, as algas estavam enroladas, ele estava dentro do intestino do peixe, junto com comida que o peixe comeu, o peixe podre, algas marinhas que o peixe tinha comido, aquilo enrolou tudo dele, ele ficou no meio daquela meleca e ele resolveu orar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, olha para mim aqui que eu vou chegar lá. Quando Deus falou para Jonas estava livre, estava ou não estava? Estava ou não estava? Jonas não podia ter ido para livre? Podia ou não podia? Por que tem gente, irmão, que só vai obedecer com sofrimento? Por que tem que sofrer para obedecer? Por que tem que... Teve gente... Olha, escuta quando eu... Sabe esse negócio da Covid aí? Eu visitei, orei, com muita gente por telefone, para os que não podiam receber visita, que a maioria não podia, por telefone. Sabe o que a pessoa falava? Pastor, se Deus me tirar dessa, eu faço a obra. Se Deus me tirar daqui, eu vou pregar. Se Deus me tirar daqui, mas tem que estar doente para fazer promessa. Tem que estar ameaçado de morte, tem que estar em cima do leito, no hospital para fazer um corpo a Deus. Você está cheio de saúde, você está aí, tem que obedecer a Deus agora, sem problema. Será que o filho da gente tem que sofrer? Alguém tem que machucar, alguém tem que passar dor para a gente querer obedecer a Deus. Lá no ventre do peixe, Jonas orou, mas Deus é tão bom. Glória a Deus. Deus é tão bom. E lá do fundo do oceano, do abismo, né, no meio da escuridão, a oração é algo muito poderoso. Glória a Deus. O Jonas orou de dentro do peixe e diz, ô Senhor, quando eu voltarei a ver tua face? Aleluia a Deus. Quando estarei de novo na tua presença? Sabe o que Jonas estava dizendo para Deus? Se o Senhor me tirar dessa, se eu sair dessa situação, eu não vou mais teimar. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou mais resistir o chamado. Glória a Deus. Eu não vou mais desobedecer tua voz. Aí Deus deixou ele 3 dias lá. Depois de 3 dias, Deus fala com quem? Deus não falou comigo. Vomita esse homem. Glória a Jesus. Porque o obreiro ruim é assim, não nem digestão faz. Amém. O normal é comer e fazer digestão. Os desobedientes não digerem. Não pensa. Porque o cara pode ser ruim que for. Uma impressão que eu tenho é que Jesus gosta dele, não. Amém. Vou falar uma coisa aqui, e não tem erro na interpretação que eu estou dando. Só tem Jonas. Só existe Jonas. Tem mais ninguém no reino de Deus, só tem Jonas de profeta. Jonas é exclusivo. Jonas é insubstituível. E por que Deus não deixou ele para lá? Não quer ir, não vai. Não quer fazer, não faça. Por que Deus disse assim? Vou perder o profeta assim. Amém. Bota ele no ventre do peixe, faça ele chorar. Faça ele me prometer, mas eu não vou perder ele. Eu tenho mais gente, mas eu quero ele. Se você tivesse entendido isso, e Deus tem gente muito melhor do que você, e faz muito melhor do que você faz, mas pelo seu decreto Ele te escolheu. E Ele tem te guiado por um caminho, e pôs suas
olho no seu nariz, você não está conseguindo fugir, você teima, você pula, você corre, mas você vai chegar no centro da vontade de Deus. Você crê nisso? Diga glórias a Jesus. Falou Deus com o peixe, e o peixe vomitou Jonas. Amém. Glória a Deus. Jonas agora se transformou em vômito de peixe. Ele estava enrolado. A Bíblia diz que ele estava enrolado. Ele estava Enrolado. Ele podia sair lá de dentro do peixe sozinho? Não. Ele podia abrir a garganta do peixe e sair de dentro do peixe? Não. Porque você só sai dessa se Deus falar com o peixe. Glória a Deus. Amém. Tem gente que está numa situação ministerial, familiar, espiritual, pastor Jonas, que se Deus não falar com o peixe, ele não sai dessa mais nunca. Mas Deus ainda fala com o peixe. Glória. Glória. Solta esse homem. Glória a Deus. Libera esse profeta. Amém. Não, mas ele é desobediente, ele estava indo para Tarsis. Sabe o que Deus vai dizer para o peixe? Ele já conversou comigo. Amém. A gente já se acertou. Eu ouvi a oração dele. Amém. Eu vou dar para ele outra chance. Glória a Deus. Eu vou dar para ele outra oportunidade. Vomita esse homem. Pastor, e o peixe? Vomitou Jonas em Nínive? Não, Nínive nem água tem. É muito fácil, né? Deus não foi de navio, Deus foi de navio. Vou lá no zero, né? Está zero. É Nínive, vai olhar por água não. Glória a Deus. O problema de desobedecer é que a gente tem que voltar. Ele volta. Quando ele volta, quem está me entendendo diz amém? Amém. Estou chegando lá. Quando ele volta, pastor Jonas, e o peixe vomita ele na terra. O peixe vai lá e vomita ele na terra. Não foi em Nínive, porque em Nínive não tem mar. Tem água, não tem lugar para o peixe deixar de comer. Quando o peixe vomita Jonas na terra, Deus recomeça. Deus recomeça o que ele começou no capítulo 1. Diga comigo assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Já tinha vindo a palavra, sim ou não? Em qual capítulo? E se eu disser para os irmãos que Deus falou com você ou comigo no capítulo 1? Amém. Já acabou o capítulo 1. Começou o capítulo 2. Aleluia. Terminou o capítulo 2. E agora no terceiro capítulo Deus tem que falar. Deus mudou a mensagem? Não. Deus falou a mesma coisa. Glória a Deus. Deus falou para Jonas: vamos começar de novo. Sim, Senhor. Então fica aí, vamos começar. Do jeito que a gente começou no capítulo 1. Só que agora a minha palavra não está vindo pela primeira vez. E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Olha para alguém e diz assim: não é a primeira vez que Deus está falando. Não é a primeira vez que Deus está falando. Não é a primeira vez que Deus está falando. Vamos recomeçar, Jonas. Ó. Vá à grande cidade de Nínive. Pastor, qual a diferença do capítulo 1 para o capítulo 3? Repita comigo bem alto. O tempo. Não grita, o tempo. Outra vez, o tempo. Você já percebeu que os dias estão passando, as semanas estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando? Aleluia. Sabe qual é a diferença, pastor Jonas, do capítulo 1 para o capítulo 3? É que Jonas protelou. Não era para acontecer no capítulo 3, era para acontecer no capítulo 1. Jonas empurrou para o capítulo 3. Aleluia. Tem gente atrasando o chamado. Tem gente protelando para amanhã, para depois de amanhã, para o ano que vem. Eu tive uma conversa com o pastor Jonas, acho que nós conversamos quase uma hora ou mais. Nós estávamos falando sobre vocação. Nós temos que entender o tempo. Nós temos que entender a ordem. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Glória a Deus. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E aí, João, vamos recomeçar? Pode falar, Senhor. Vá à grande cidade de Nínive. O Jonas do capítulo 1 fugiu, que correu, que dormiu, que deu prejuízo para os outros, que foi por vento do peixe. No capítulo 3 já tinha aprendido. Irmãos, a gente não aprendeu. Não é possível. Não é possível que eu sou tão obstinado
E depois de todo o processo que passei, eu não vou ter consciência de obedecer. Vai à grande cidade de Nínive. Vou à grande cidade de Nínive. O Jonas do capítulo 3 é outro Jonas. Espiritualmente é outro Jonas. Emocionalmente é outro Jonas. Ele não pôs o sentimento mais. Ele não pôs a razão mais. Ele diz, não, eu vou. Então vai. Proclama contra aquela cidade que a sua maldade chegou até mim. E Jonas vai. Chega lá em Nínive, ele prega para um povo perverso. O pior povo do mundo. O povo mais ruim do mundo. O povo mais pervertido do mundo. E Jonas prega para eles. Quando Jonas prega para eles, Jonas sobe para o morro, uma montanha, nasce uma borboeira, faz uma sombra bem gostosa e ele deita embaixo e fica esperando o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o povo. Só que o rei de Nínive se arrependeu e fez todo mundo jejuar, inclusive os animais, nem os cavalos, nem as ovelhas, ninguém comeu. 3 dias de jejum. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho, amamos as vidas, pregamos o reino de Deus, mas quando a gente vê esses movimentos aí, a gente fica assim, oh meu Deus, por que isso não destrói esse povo? O povo está contaminando o mundo. Irmão, aí tem que entender que a gente tem raiva de algumas coisas, mas Deus ama todo mundo. Até os ninivitas Deus ama. Pastor, mas o camarada é assassino, mas Deus ama. Quem não gosta dele é você, porque ele é assassino, mas Deus gosta dele. Pastor, o camarada é traficante, não, quem não gosta do traficante é você, Deus ama todo mundo. Pastor, mas é uma prostituta, não, quem não ama a prostituta, talvez você não ama a prostituta, Deus ama. E Deus quer que ela ouve a mensagem e se arrepende. Aí o rei se arrependeu. Quando o rei se arrependeu, o Jonas está esperando o juízo não veio. Deus fez um verme comer a planta e a sombra de Jonas acabou. O Jonas perdeu a sombra da borboeira. Aí ele se revoltou e quis morrer. Falou, que é isso? O Senhor tirou minha sombra, o sol está queimando a minha cabeça. Deus diz assim, você está com dó de uma planta que nasceu de manhã e morreu à tarde. Eu não vou ter misericórdia de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, sem contar os animais. Olha aqui, irmão, coloca uma Bíblia. Se você não ama, você não serve. Diga para o irmão, se você não ama, você não serve. Não, diga de novo, pode dizer. Vou te provar porque eu já estou terminando. Pastores, Deus chegou para Pedro depois de Pedro negar Jesus. Logo em seguida, Pedro estava chateado, mal emocionalmente, psicologicamente, cheio de culpa, largou os outros apóstolos, foi pescar, ainda levou mais gente com ele. Aí Jesus vai encontrar com Pedro nessa situação. Logo após Pedro ter negado Jesus, aí Jesus chegou para Pedro. Qual foi a primeira pergunta? Pedro, qual foi a pergunta? Vamos lá? Qual foi a pergunta? Qual foi a segunda pergunta? Qual foi a terceira pergunta? E qual foi a resposta de Jesus? Tu me ama mesmo? Então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus, eu pensei que você ia conversar comigo sobre aquele episódio lá. Eu disse, não. Eu quis saber se você ama. Porque quem não ama não pode acontecer. Quem não ama não pode cuidar da mão. Aleluia! Os irmãos vão me perdoar, eu vou dizer não. Mas eu não acredito em ministério que a pessoa deseja mais o juízo do que a misericórdia. Ele quer ver Deus matar o inimigo, ele quer ver Deus acabar com o pecador, ele quer ver Deus destruir quem erra. E ele fica na sombra esperando Deus matar. E quando Deus tem misericórdia, ele fica com raiva de Deus. Só perdoou essa peste, Jesus. Só perdoou esse capeta dessa pessoa. Mas só perdoou um povo desse. Deus disse assim, não, mas eles se arrependeram. Está todo mundo em jejum. Está todo mundo em jejum. Até os animais estão jejuando, não vou perdoar. Você está com dó de uma planta e não tem dó de gente? Não serve para o reino de Deus quem valoriza mais as coisas do que as vidas. Não serve para o reino de Deus quem gosta mais de dinheiro do que de gente. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Não, levanta bem rápido que eu vou falar. Vou aproveitar que estou com raiva, eu vou falar. Coloque no carro que o carro é propriedade de Jesus, não carrega ninguém para a igreja.
Não busca um aleijado, não busca um deficiente, não busca uma idosa. Quem nunca foi de Jesus, irmão? Você diz que o teu dinheiro é de Jesus, não dá dízimo, não dá oferta, não contribui, não ajuda na construção. Onde que esse dinheiro é de Jesus? Você diz que a tua casa é de Jesus, na tua casa nunca hospedou ninguém, nunca cuidou de ninguém. Como que essa casa é de Jesus? Se nós colocarmos o nosso sentimento, o nosso coração nas coisas, Deus vai tirar a nossa sombra. É fácil, pastor Jonas, ficar na sombra esperando Deus matar os inimigos. Mas quando Deus quer, o verme mata a boboeira. Deus dá e Deus toma também, viu? Pensa você que só Deus só dá não. Jó disse, Deus deu, Deus dá e Deus toma. Ô Jesus, me dá um carro para fazer tua obra. Todo final de semana praia. Todo final de semana. Deus quer saber do negócio? Era melhor quando não tinha. Vou tomar essa porcaria desse carro dela. Ela voltar em a pé para a igreja. Pensa agora, uma porcaria de um carro desse, não quer congregar mais? Ô Jesus, me dá uma casinha para de vez em quando descansar. Aí toda semana está lá descansando, não vem mais para o culto, não vem mais para passeio, não vem mais para a reunião. Deus quer saber do negócio? Põe me desse perturbado, vou tomar essa casa dele. Ele voltar para a consagração, ele voltar para a igreja, ele quer ser crente. Olha o teu irmão que diga assim, toma cuidado, senão Deus tira a tua sombra, viu? Porque se você não obedece a Deus, o verme obedece. Se você não obedece a Deus, o verme obedece. Fica de pé comigo nessa.